Você já sentiu aquela manhã em que o despertador toca e o seu corpo parece não ter carregado a bateria, mesmo que você tenha dormido as horas que acreditava serem suficientes? É um dia em que o estresse do trabalho se acumula. O trânsito parece mais lento e aquela sensação de inchaço ou clareza mental reduzida te acompanha desde o primeiro café. Você olha para a sua rotina, para a dieta, para aquele protocolo de jejum intermitente que prometeu seguir à risca, e se pergunta se o problema é a falta de disciplina ou se o seu corpo está simplesmente enviando um sinal de socorro que você ainda não aprendeu a traduzir. Antes de prosseguirmos, se você busca entender exatamente o que está acontecendo por baixo da pele e quer dominar as ferramentas para retomar o controle da sua vitalidade, inscreva-se no Nexus Saúde, pois aqui transformamos a complexidade do seu metabolismo em clareza para suas decisões diárias. A questão central que vamos investigar hoje não é sobre o que você deve comer ou não, mas sobre como você deve decidir o que fazer com o seu metabolismo cada manhã, especialmente depois dos 45 anos, quando a flexibilidade do seu organismo não é mais a mesma de uma década atrás. Ao cruzar a marca dos 45 anos, o jogo muda. Não é uma punição, é uma transição biológica. Durante muito tempo, você pôde tratar seu corpo como uma máquina que sempre respondia da mesma forma a qualquer estímulo ou privação. Se você pulava uma refeição ou treinava pesado, a recuperação era quase instantânea. Agora, as regras de tolerância do seu organismo encolheram. O metabolismo após os 45 anos torna-se muito mais sensível ao ambiente hormonal e ao custo energético de cada decisão. A recuperação após um treino intenso demora mais. O sono tornou-se um recurso precioso e, por vezes, mais frágil. E a sua energia, que antes era constante, agora parece oscilar conforme o nível de estresse ou a carga de trabalho. Este é o momento em que a maturidade metabólica deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade estratégica. Você não pode mais apenas seguir uma regra rígida de jejum ou dieta sem olhar para o que o seu corpo enfrentou nas últimas 24 horas. O envelhecimento saudável não é a ausência de mudança, mas a capacidade de adaptar suas estratégias para manter a autonomia e a clareza mental que você tanto valoriza. A grande armadilha é acreditar que existe um protocolo universal de jejum ou de alimentação que funcione em todos os dias da sua semana, independentemente do que acontece na sua vida. Isso é um erro estratégico clássico. O seu metabolismo é um sistema dinâmico e responsivo. Pense nele como uma empresa que precisa gerenciar recursos escassos. Se você teve uma noite de sono péssima, seu corpo já está sob um estado de estresse metabólico interno aumentado. Se nesse mesmo dia você insiste em um jejum prolongado apenas por uma questão de disciplina cega, você pode estar sobrecarregando um sistema que já está com o sinal de alerta ligado. Por outro lado, se você teve um dia calmo, com boa ingestão proteica e atividade física moderada, o cenário muda completamente e o seu corpo pode responder de forma brilhante à autofagia e à renovação celular proporcionadas pelo jejum. As variáveis que realmente importam são a qualidade do seu sono, o seu nível de estresse, a frequência de restrições, a ingestão de proteínas e o volume de exercícios. O metabolismo, após os 45, é um diálogo constante entre o que você exige e o que você oferece de volta. Para entender por que isso acontece, observe o mecanismo da sensibilidade à insulina e a resposta ao cortisol. Imagine o seu metabolismo como um termostato que, após os 45, precisa ser ajustado com mais precisão. Quando você está sob estresse contínuo ou dorme mal, o seu corpo mantém níveis de cortisol mais elevados, o que naturalmente eleva a glicose disponível no sangue. Se você adiciona a isso um jejum forçado em dia de exaustão,
você está forçando o seu sistema a produzir glicose internamente de forma desnecessária, mantendo o nível de estresse ainda mais alto. É como acelerar um carro com o freio de mão puxado. O motor esquenta, gasta mais combustível, mas não sai do lugar. A beleza da estratégia metabólica está em saber quando o seu corpo precisa de descanso e quando ele precisa de estímulo. A autofagia, que é esse processo fascinante de reciclagem celular, ocorre quando o corpo percebe uma trégua na ingestão de nutrientes. Mas, se o sistema estiver operando em um estado de estresse crônico, o corpo prioriza a sobrevivência imediata em detrimento da renovação celular. Você precisa garantir que o ambiente biológico esteja favorável para que o jejum seja um benefício e não um estressor adicional. O erro mais comum que observamos em quem busca saúde e longevidade é a rigidez inabalável. Muitos acreditam que o sucesso está na capacidade de repetir o mesmo protocolo todos os dias, tornando-se escravos de um horário ou de uma contagem de calorias. Mas a natureza do seu corpo, especialmente na maturidade, é baseada em ciclos e não em linhas retas. Quem mantém a mesma regra de jejum em um dia de treino intenso e em um dia de descanso total, está ignorando as necessidades de recuperação muscular e de reposição hormonal. A falha não está em fazer pouco, mas em não saber alternar a intensidade e a estratégia. Se você se identifica com essa busca incessante por perfeição em um protocolo, talvez esteja na hora de parar e reconhecer que a rigidez costuma ser o oposto da resiliência. O corpo humano que envelhece com saúde é aquele que sabe transitar entre o jejum e a nutrição estratégica, reconhecendo que cada dia pede uma decisão diferente. Não estamos falando de abandonar a disciplina, mas de elevar a qualidade da sua inteligência metabólica. A virada de consciência para quem cruzou a barreira dos 45 anos é entender que a sua saúde é um fluxo. O jejum não é uma religião que deve ser praticada cegamente todos os dias, nem o seu metabolismo é uma via de mão única que não aceita ajustes. A maturidade metabólica é exatamente a habilidade de ler os sinais que o seu corpo emite. Se o sono foi interrompido, se a energia está baixa, se a clareza mental está turva, talvez a decisão mais sábia para aquele dia não seja o jejum, mas uma nutrição de alta qualidade que forneça os elementos necessários para a sua reparação. Em contrapartida, em dias onde o corpo se sente leve e recuperado, o jejum atua como um potente sinalizador para a limpeza celular. O objetivo final é a autonomia. Você quer ser a pessoa que decide o que o seu corpo precisa, baseada em evidências e na percepção real do seu bem-estar, e não alguém que segue uma planilha de internet que não conhece o seu histórico, o seu nível de estresse ou a sua realidade biológica atual. Envelhecer com saúde metabólica é, acima de tudo, um exercício de escuta ativa e de ajustes estratégicos constantes. Portanto, ao encerrar esta reflexão, convido você a olhar para o seu próximo dia não como mais uma repetição mecânica, mas como uma nova oportunidade de teste e aprendizado. Observe como o seu corpo reage quando você prioriza a qualidade da sua nutrição em um dia de fadiga e como ele responde quando você introduz uma janela de descanso digestivo em um dia de maior vitalidade. A autonomia que você busca começa quando você para de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar com ele. Quero saber de você. Qual é o maior desafio que você tem sentido ao tentar equilibrar suas estratégias de saúde com a rotina intensa que a vida adulta exige após os 45 anos? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois essa troca de experiências é fundamental para refinarmos nossa compreensão sobre o metabolismo humano. Se você deseja continuar aprofundando seus conhecimentos sobre como proteger sua energia e garantir uma longevidade com autonomia,
certifique-se de estar inscrito no Nexus Saúde. Acompanhe nossos próximos conteúdos, onde continuaremos desvendando os mecanismos de renovação celular e as estratégias práticas para que o seu metabolismo seja um aliado e não um obstáculo em sua jornada rumo a uma vida plena e cheia de vigor. Você merece entender o seu corpo de verdade para poder tomar as melhores decisões todos os dias. Muitas pessoas me perguntam se essa busca pela autonomia biológica não se torna um peso extra, um fardo mental que acaba por adicionar mais estresse a uma rotina já sobrecarregada. A resposta curta é não, desde que você compreenda que o objetivo não é a perfeição, mas sim a fluidez. O erro comum após os 45 anos é tentar aplicar protocolos rígidos como se fôssemos máquinas programadas para uma eficiência estática. A realidade, contudo, é que a nossa biologia é dinâmica, quase como um ecossistema que sofre variações sazonais, diárias e até horárias. Quando você impõe uma regra inflexível, ignora a capacidade do organismo de se adaptar, e é justamente nessa adaptação que reside a verdadeira vitalidade. Considere por um instante a complexidade do seu sistema endócrino. Ele não opera em um vácuo. Se você teve uma noite de sono interrompida ou enfrentou uma reunião de alta pressão logo pela manhã, seus níveis de cortisol já enviaram um sinal de alerta para todo o sistema. Insistir em um jejum prolongado, sob essas condições específicas, pode ser o gatilho que o seu corpo interpreta como uma ameaça real, elevando ainda mais o estresse metabólico e prejudicando a sua capacidade de concentração e resiliência ao longo do dia. Em vez de ser a ferramenta de clareza mental que o jejum promete, ele se torna um agente de exaustão. Aprender a ler esses sinais, a leve tontura, a irritabilidade incomum, a sensação de que o cérebro está envolto em uma névoa, é o primeiro passo para sair do modo sobrevivência e entrar no modo gestão estratégica. A nutrição, dentro desse contexto, deixa de ser uma questão de calorias e passa a ser uma questão de sinalização. Cada alimento que você escolhe carrega uma mensagem. Proteínas de alta biodisponibilidade, por exemplo, não servem apenas para construir massa muscular. Elas enviam sinais para a manutenção da sua estrutura óssea e para a regulação de neurotransmissores que sustentam o seu humor. Gorduras saudáveis, por sua vez, operam como os tijolos fundamentais para a produção de hormônios esteroides, cuja produção tende a declinar naturalmente conforme avançamos na idade. Se você não fornece o material bruto, não há estratégia de vida que consiga compensar essa escassez. É como tentar manter um carro de alta performance ligado usando um combustível de baixa octanagem. O motor vai funcionar por um tempo, mas o desgaste prematuro das peças será inevitável. Outra camada fundamental nessa jornada é a compreensão do papel do movimento. Não estou falando de exercício físico como uma obrigação de gastar calorias para compensar o que foi comido, mas sim do movimento como uma forma de manter a sensibilidade à insulina e a integridade da sua musculatura. Após os 40, o tecido muscular é o seu maior seguro de vida. Ele é o principal depósito de glicose do corpo, o que significa que quanto mais tecido metabolicamente ativo você mantém, maior é a sua margem de erro na dieta. Se você passa o dia sentado em frente a uma tela e compensa isso apenas com 1 hora de treino intenso à noite, saiba que você está desperdiçando uma oportunidade metabólica preciosa. O corpo humano foi desenhado para ser ativo de forma intermitente durante todo o dia. Pequenos intervalos de movimento, uma caminhada de 10 minutos após uma refeição principal, ou simplesmente evitar passar mais de 2 horas na mesma posição, são intervenções de baixo esforço e alto impacto que modulam a resposta insulínica de forma muito mais eficiente do que qualquer suplemento do mercado. Muitas vezes,
A resistência a essas mudanças práticas vem do medo de perder o prazer que a comida proporciona. É um receio legítimo, afinal, a vida social e o prazer gustativo são partes integrantes de uma existência plena. No entanto, a autonomia que proponho não é uma proibição, mas um refinamento do seu paladar. Quando você remove o excesso de ultraprocessados e dá ao seu corpo a oportunidade de se regenerar, a sensibilidade gustativa aumenta. Você começa a notar nuances em alimentos que antes passavam despercebidos, e o prazer de uma refeição bem preparada, feita com ingredientes reais, supera a gratificação imediata de um alimento rico em açúcar e aditivos. O seu paladar se torna um aliado da sua saúde, e o que antes era um sacrifício torna-se, na verdade, uma nova forma de prazer, mais consciente e, sobretudo, mais sustentável. É preciso também endereçar a questão do sono. Não há estratégia metabólica, por mais avançada que seja, que consiga superar a negligência com o repouso. Durante o sono, o cérebro realiza uma verdadeira faxina metabólica. O sistema linfático, uma rede de drenagem que só atua de forma eficiente durante o descanso profundo, limpa proteínas mal dobradas e subprodutos do metabolismo diário. Se você encurta esse tempo, se você mantém o seu sistema nervoso em estado de alerta devido ao uso prolongado de telas, ou a ingestão de estimulantes tarde da noite, você está sabotando a sua capacidade de regeneração. O sono é a base sobre a qual todos os outros pilares, nutrição, movimento e gestão de estresse, se equilibram. Se a base é instável, a estrutura colapsa. Tratar o sono com a mesma seriedade que você trata uma reunião de negócios importante é o divisor de águas que separa quem apenas envelhece de quem envelhece com vitalidade e autonomia. À medida que avançamos, é importante notar que essa autonomia não se conquista da noite para o dia. Ela é o resultado de uma série de pequenas escolhas conscientes que, com o tempo, criam um novo padrão comportamental. Não se frustre se, em algum momento, você sentir dificuldade em implementar essas mudanças. O ambiente em que vivemos foi desenhado para nos manter no piloto automático, priorizando o caminho de menor resistência e a recompensa imediata. O desafio é justamente esse: assumir o controle do volante em um mundo que prefere que sejamos passageiros. O que discutimos aqui é uma mudança de paradigma. Saímos da visão de um corpo que precisa ser consertado por especialistas ou métodos externos para a visão de um corpo que precisa ser compreendido e apoiado por quem melhor o conhece, você mesmo. Ao desenvolver essa escuta ativa, você percebe que a sua energia é um recurso limitado, mas renovável, e que a forma como você aplica esse recurso dita não apenas o seu bem-estar hoje, mas a qualidade do seu futuro. Não se trata de buscar a eternidade, mas de garantir que os anos que temos pela frente sejam vividos com a máxima clareza mental, mobilidade física e independência emocional. Ao refletir sobre os próximos passos da sua jornada, pergunte-se: qual é o hábito que, se alterado hoje, traria o maior retorno sobre o seu investimento de tempo e esforço? Talvez seja apenas começar o dia com um copo de água mineral, ou talvez seja estabelecer um horário fixo para desconectar dos dispositivos eletrônicos. Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. A consistência de um pequeno hábito é infinitamente superior à intensidade de um projeto de transformação radical que dura apenas 2 semanas. A longevidade é uma maratona, não um sprint, e a vitória pertence a quem consegue manter o ritmo, adaptando a passada conforme o terreno muda. O Nexus Saúde existe justamente para ser o seu farol nessa transição. Queremos que você sinta confiança para tomar decisões, não baseadas em achismos ou em tendências passageiras que surgem nas redes sociais.
mas baseadas no entendimento profundo de como a sua biologia interage com o meio. A ciência do metabolismo é fascinante porque ela não é estática. Ela evolui à medida que descobrimos novos mecanismos de autofagia, novas vias de regulação mitocondrial e novos entendimentos sobre a importância dos ritmos circadianos. Estar informado é, hoje, uma das maiores vantagens estratégicas que alguém pode possuir. Portanto, encare este processo com curiosidade científica. Seja o cientista do seu próprio corpo. Registre como você se sente. Teste uma variável por vez. Observe os resultados e, acima de tudo, seja gentil com os seus próprios limites. O estresse de tentar ser perfeito é, em si, um fator que prejudica a saúde tanto quanto uma alimentação ruim. A autonomia real inclui o perdão pelos dias de exceção e a sabedoria de retomar o caminho sem julgamentos. Fico imensamente grato por sua disposição em caminhar conosco até aqui. A sua presença e o seu interesse em elevar o padrão da sua própria saúde são o que dão sentido ao nosso trabalho. Lembre-se de que a jornada rumo a uma vida plena e cheia de vigor é pessoal, única e intransferível. Nós fornecemos os princípios e as ferramentas, mas é você quem escreve a história, dia após dia, com cada escolha que faz. Continue acompanhando nossos conteúdos, pois o próximo passo será desconstruir alguns dos mitos mais persistentes sobre o metabolismo após os 45 anos, permitindo que você ganhe ainda mais clareza para navegar pelos desafios da vida adulta com maestria. Você é o maior projeto da sua vida. Cuide dele com a seriedade e o carinho que ele merece. Afinal, a liberdade de estar no comando da sua própria saúde é, sem dúvida, um dos maiores privilégios que podemos conquistar. Nos vemos em breve, prontos para aprofundar ainda mais essa nossa busca pela excelência metabólica e pelo bem-estar pleno.